pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar uma breve cronologia do desenvolvimento, né, da criação e do desenvolvimento desta máquina que a gente chama aí de computador pessoal. Ah, a análise completa, né, do surgimento dos fatores, né, sociais, culturais que deram origem, né, o que a gente hoje chama de computador pessoal, né, está mais explicada, está mais detalhada lá no livro do Pierre Levy, né, As Tecnologias da Inteligência. Então lá ele descreve todo o processo de criação do computador, né. Hã, Importante dizer, né, que a gente chama hoje de computador, em outras épocas, na verdade, a gente, né, estaríamos nos referindo a outras coisas, né. Então um computador, até pelo menos mais ou menos aí metade do século XX, né, era mais no sentido de uma calculadora. Então, o computador era um instrumento para automatizar cálculos matemáticos, né, basicamente isso. Isso desde lá dos sumérios, né, então a gente tem o ábaco, né, que é um instrumento que várias civilizações desenvolveram de uma forma diferente, né, os seus ábacos, né, que seriam instrumentos para contar inicialmente, né, fazer contagem de objetos, e também algumas operações aritméticas, né, eram automatizadas por meio de alguns instrumentos, né. Então, por exemplo, alguns registros históricos, né, indicam que desde 3500 a.C. os sumérios, né, já utilizavam algum tipo de ábaco, algum tipo de instrumento para fazer isso, que a gente pode até chamar, né, pelo uso do termo aí, né, de computador. Então, a ideia, pelo menos, de computador, né, ela é milenar, né, ela vem de muito mais tempo, né. Hã, Ao longo do século XX, né, com o surgimento da eletrônica, né, a utilização de semicondutores e o avanço do, principalmente das tecnologias digitais, né, então possibilitou que essas máquinas de calcular, ou seja, o que era chamado, né, de computadores, né, de computador, na verdade, adquirissem, né, um outro patamar aí de complexidade, né, e de capacidade mesmo de cálculo. Então a gente tem em 1937, né, a máquina de Turing, né, ainda que é uma ideia da arquitetura dos computadores modernos, vamos dizer assim, né, mas no plano ainda teórico. Em 1946 a gente tem a criação do ENIAC, né, que é uma super máquina, na verdade, de fazer cálculos, então é chamado de computador também, né. Mas na verdade, assim, o aspecto físico era um monte de fios, um monte de chaves, interruptores, né, basicamente era isso, que geravam alguns relatórios, vamos dizer assim, com, cálculos matemáticos. Então a ideia de computador aí, a gente pode ver até ainda a década, né, de 1946 até essa época mais ou menos, né, e um pouco depois até, né, hã, o computador era basicamente uma máquina de calcular, era o uso, né, que as pessoas atribuíam ao que a gente chama, o que se chamava na época de computador. A ideia de computador como uma possibilidade de escrever textos, fazer tabelas, hã, jogar, né, também para outras coisas relacionadas aí com diversão, né, começa a surgir nos anos 70, né. Em 1975 a gente tem aí um kit de eletrônica digital chamado Altair, né, que ficou muito conhecido, nos Estados Unidos, que era basicamente um kit para jovens interessados, né, em eletrônica e que provavelmente, né, gostariam de no futuro estudar engenharia, né, coisas mais desse tipo, assim. Mas eram kits para diversão, apesar de serem extremamente técnicos, extremamente relacionados com essa parte de eletrônica, né, com essa área da eletrônica, eles eram basicamente diversão, né, de interessados, né, nessa área, né. Em 77, né, surge o primeiro computador que a gente pode chamar de computador pessoal, né, que é o Apple II, né, que aí ele já tem um monitor, um teclado e possibilitava, né, a programação em linguagem BASIC. Então dá para ver que ainda tem um aspecto de ser direcionado por um determinado grupo que era muito interessado em desenvolvimento tecnológico, né, mas ele já tem algumas outras possibilidades, então uma tela, né, a possibilidade de digitar e de programar e de saber de testar, né, os programas enquanto se está fazendo o programa ainda, enquanto se está elaborando ele, né. Então isso, começa a surgir aqui em 77,
né. Em 1984 a gente já tem computadores com interface gráfica, né, por exemplo, o Apple, Macintosh 128K, né, então, na verdade era Macintosh apenas, né, mas 128K é referência para esse primeiro modelo que teve, depois, né, tiveram outros modelos, enfim. Mas, então, esse cenário aqui, né, de surgimento do computador pessoal, é interessante ser analisado do ponto de vista de criação de novas tecnologias, porque não foi simplesmente a reunião de técnicos, de engenheiros que resolveram criar uma nova tecnologia, né. Na verdade, essas tecnologias surgiram né, a grande maioria delas, pelo menos, no Vale do Silício, né. E aí a gente precisa analisar algumas condições, né, o que que proporcionou então, né, o que que propiciou, na verdade, a criação, tanto do computador pessoal quanto de outras coisas também que surgiram no mesmo lugar e na mesma época. Mas o que que tinha no Vale do Silício? Bom, em primeiro lugar, né, silício, obviamente, né, então, material barato, né, semicondutor barato para fabricação de eletrônicos, né, então esse é um fator importante. Um outro fator importante também, que a gente precisa analisar, é o cenário cultural da época, né, anos 70, o que se tinha ali no Vale do Silício, na Califórnia, né, naquela região ali, era um movimento da contracultura ainda muito forte, né, pegando ali o final dos anos 60, mas ao longo dos anos 70 também, né, e uma visão de mundo então, né, de, realmente revolucionar, de criar tecnologias muito inovadoras e coisas que não serviam só para o trabalho frio, vamos dizer assim, técnico, né, que é que é ser quase sempre associado, né, o trabalho com eletrônica, com ciências exatas em geral, né, enfim. Mas trazer esse mundo, né, das novas tecnologias ali, digitais, né, e eletrônicas ali, para um campo mais aberto, vamos dizer assim, à diversão, à cultura, à arte, né, enfim, ao design também, né. Então, era um ambiente muito, movimentado ali de artistas e também de engenheiros, de pessoas técnicas, e essa mistura, né, o que até o Levi chama de um caldo cultural que teve ali, né, tudo que aconteceu ali acabou, gerando então, né, um cenário onde artistas colaboravam junto com técnicos em eletrônica, engenheiros, enfim, e isso acabou criando então a possibilidade de se gerar produtos, né, que apesar de serem feitos em um contexto de tecnologia, né, fria, vamos dizer assim, né, os objetivos, os ideais, né, a intenção ali, né, dos produtos que estavam sendo realizados ali, era muitas vezes, movimentar a cultura, inclusive, alimentar, né, a cultura, desses novos ideais aí, desse pessoal que estava surgindo ali no Vale do Silício, né. Eh, e ao mesmo tempo que também tudo era feito também por jovens que eram ao mesmo tempo ligados, né, a essa ideia mais artística, né, de que o computador então, ele precisa ter um formato mais amigável, de que os programas precisavam ser, mais amigáveis também, né. Então uma tela do computador não precisava ser, né, apenas um tipo de fonte, né, não precisava ser uma tela sem uma interface gráfica, interessante para o usuário. Então se começou a pensar mais nessas coisas, né, e se decidiu então que esses produtos, esses novos computadores seriam feitos para o público em geral. Claro, também ligado a fatores aí econômicos, então a ideia era de venda também, né, existiam muitas lojas de eletrônicos que exportavam para, enfim, né, para várias regiões do mundo, né, então se tinha também, claro, o interesse econômico, né. Mas, né, também havia essa ideia de expansão, né, da cultura, da própria cultura digital, né. Então o computador pessoal ele surge nesse contexto aí, né, social, né, vamos dizer assim, nessa época. Então, são possíveis explicações, né, de por que esse lugar, por que nessa época, né, do surgimento aí do computador pessoal. Interessante a gente analisar, né, aqui uma breve cronologia também da internet, né, que uma das primeiras experiências do que hoje a gente chama de internet, né, foi realizada no projeto chamado ARPANET, né, no Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, né. Em 1969, então, né,
hã, começou a se estudar, alguns engenheiros começaram a estudar a possibilidade do trabalho remoto, que a gente chamaria hoje de trabalho remoto, ou seja, pessoas em lugares diferentes, trabalhando no mesmo projeto, numa mesma ideia, né, e se comunicando, né, então, por meio de algo que a gente poderia chamar até de computador, mas na verdade não era computador, era uma rede, né, uma rede de telecomunicação, vamos dizer assim, né, melhor colocando, né. Eh, mas esse projeto, né, de internet, de comunicação à distância, né, em rede, né, só foi levado mais adiante, assim, nos anos 90, né, e ainda muito ligado à ciência, né, então a internet, né, a hipermídia www, como a gente conhece hoje, né, a World Wide Web, né, ela surgiu no CERN, lá no naquele centro de pesquisas nucleares da Europa, né, para comunicação entre os próprios cientistas, né, sobre os experimentos que estavam fazendo lá com aceleração de partículas. E ao longo dos anos 90, né, então se percebeu que o uso daquela rede de telecomunicação ali, né, entre aqueles cientistas poderia ser expandida, né, e acabou acontecendo e ao longo dos anos 90 isso virou mundial e não só restrito ao campo, da ciência, né, dos técnicos, dos engenheiros, dos cientistas, né, mas passou a ser, levado para o público em geral. E aí uma explicação, né, de por que que isso não aconteceu com a ARPANET, por exemplo, né. Bom, basicamente, né, porque nos anos 70 a gente não tinha uma interface amigável para essa rede, né, para essa forma de comunicação. Muito provavelmente nos anos 70, se a gente tivesse computadores que se relacionassem melhor com o usuário, que a gente chama hoje de interface amigável, né, se a gente tivesse isso naquela época, provavelmente teria ido adiante a ARPANET, né. Mas o que aconteceu foi que a internet, a www se desenvolveu mais, porque justamente nos anos 90 a gente já tinha computadores aí com boas interfaces gráficas, né, no sentido de serem, mais, artísticas mesmo, mais, né, terem uma capacidade de se comunicar com o público em geral muito maior, né, do que as tecnologias anteriores. Então, aí a gente tem, né, o avanço da internet, né, em 2021 a gente já tem aí mais de 4,5 bilhões, né, de usuários ativos, né. Então basicamente essa é uma cronologia rápida aqui, né, do computador pessoal e da internet, para a gente pensar um pouco nos fatores, né, que deram origem a essas 2 grandes tecnologias intelectuais aí. Tá bem pessoal, era isso, até a próxima.